Mensagens narradas, de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Narração: Marcone Vieira, do Ministério Adoração Eterna. Tema: a suficiência das Escrituras. A reforma do século XVI foi um divisor de águas na vida da Igreja e também na história da humanidade. A reforma não foi uma inovação, mas uma restauração. Não foi a abertura de um novo caminho, mas uma volta às veredas antigas. Não foi a introdução de um novo evangelho, mas uma volta ao antigo evangelho. A reforma foi uma volta à doutrina dos apóstolos, um retorno ao cristianismo puro e simples. As verdades enfatizadas na reforma podem ser sintetizadas em 5 solas: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Cristo e solo Deo Gloria. Vamos destacar agora o sola Scriptura. Todas as igrejas cristãs creem nas Escrituras e aproximam-se dela como palavra de Deus. Porém, nem todas têm o mesmo conceito das Escrituras. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é uma dentre as regras de fé e prática, mas nossa única regra de fé e prática. Destacaremos aqui 3 pontos importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, as Escrituras são inerrantes. Jesus Cristo foi enfático em dizer que as Escrituras não podem falhar. Ele disse também que a palavra de Deus é a verdade. Não há erros nas Escrituras. Não há contradição nos seus registros. Seus relatos não são mitológicos. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de inteira aceitação. Nenhuma das palavras de Deus pode cair por terra. Nenhuma de suas promessas pode fracassar. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela permanece para sempre. Suas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão à risca. Deus conhece a história antes de ela acontecer. O próprio Deus que inspirou as Escrituras é quem dirige os destinos da história. Em segundo lugar, as Escrituras são suficientes. Nada pode ser acrescentado às Escrituras. Ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho, além do que está registrado nas Escrituras, deve ser decisivamente rejeitado. Há 2 desvios perigosos com respeito às Escrituras atualmente. O primeiro deles é o liberalismo teológico. Os teólogos liberais não creem na infalibilidade nem na suficiência das Escrituras. Aproximam-se dela não com fé, mas com suspeitas, não com humildade, mas com insolência, não com submissão, mas com rebeldia. Atribuem às Escrituras muitos erros. Afirmam que ela está cheia de falhas e que seus relatos históricos estão repletos de contradição. Afirmam que seus milagres não passam de mitos. Esses paladinos do engano e arautos da incredulidade retiram das Escrituras o que está nas Escrituras, atraindo sobre si mesmos a merecida punição do seu erro. O segundo desvio é o sincretismo religioso. Há muitos crentes que olham para as Escrituras como um livro mágico, usando-a apenas como uma espécie de amuleto religioso. Não a estudam com profundidade nem a aceitam como a única regra de fé e prática. Estão sempre buscando novas revelações e correndo atrás de novos sonhos e visões para nortear-lhes os passos. Se os liberais removem das Escrituras seu conteúdo, os adeptos do sincretismo acrescentam às Escrituras suas novas visões e revelações. Desta maneira,
Ambas as posições são um sinal de rebeldia contra Deus e uma evidência de insolente apostasia. Não precisamos de novas revelações. Tudo o que precisamos saber para a nossa salvação, santificação e serviço está contido nas Escrituras. Devemos conhecê-la, obedecê-la e proclamá-la com fidelidade e senso de urgência. Em terceiro lugar, as Escrituras são eficientes. As Escrituras não são apenas inerrantes e suficientes, elas são também eficientes. Elas realizam todo o propósito de Deus. Elas não voltam para Deus vazia. Elas são mais preciosas do que o ouro e mais doces do que o mel. Elas não são apenas inspiradas, mas também úteis para toda correção, repreensão e ensino. É por meio delas que Deus chama seus eleitos. É por meio delas que Deus santifica o seu povo. É por meio delas que Deus consola seus filhos. É por meio delas que Deus fortalece a sua igreja e a equipa para cumprir sua missão. Mensagens narradas, de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Narração: Marcone Vieira, do Ministério Adoração Eterna. Deus te abençoe.